perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Pai, nós te amamos. Pai, nós te amamos. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado, pela tua vida fluindo sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos alcançou e hoje nós estamos numa posição diferente, graças ao Senhor. Obrigado, Pai, porque hoje nós estamos num novo tempo, num novo nível em nossas vidas, graças ao Senhor. Nós reconhecemos a tua santidade, reconhecemos o teu senhorio, reconhecemos que sem ti nada podemos fazer, nada somos. O Senhor é o nosso bem mais precioso, o Senhor é o primeiro nas nossas vidas. Obrigado, Pai. Nós reconhecemos a tua santidade, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua presença em nós, obrigado pela tua unção, pelo teu poder que opera sobre nossas vidas. Nós somos muito gratos, Pai, e agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pelo que o Senhor ainda irá fazer. Recebe, Pai, a adoração, o louvor, a honra, a gratidão de um povo que te ama, de um povo que está com o coração alinhado com o teu. Recebe, Pai, nossa melhor adoração ao Senhor. Recebe nossas palavras de louvor. Recebe, Pai, a nossa adoração ao Senhor. Nós estamos aqui nesse culto hoje para te adorar, para te render graças, para te reconhecer como nosso Pai, como nosso Senhor. Obrigado, Pai. Espírito Santo de Deus tem toda a liberdade de agir nesta manhã. Faz conforme o teu querer. Declaramos dons se manifestando neste lugar. Cremos em salvação acontecendo, em libertação acontecendo, em cura se manifestando. No ambiente de honra, isso é propício para acontecer, Pai. Obrigado, Senhor, nós te rendemos graças. Recebe, Pai, toda adoração, todo louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, graça e paz. Tudo bem com vocês? Que maravilha estarmos nessa manhã aqui para adorar, para cultuar o Senhor. E é sempre bom a gente lembrar que nós estamos aqui para receber sim do Senhor. Deus é bom e Ele vai derramar coisas sobre nossas vidas. Nós iremos receber, sairemos daqui cheios, né, do poder de Deus. Mas nós estamos aqui também, primeiramente, para cultuar ao Senhor. Nós viemos hoje aqui para cultuar ao Senhor, para dar o nosso culto ao Senhor. Então, dê o seu melhor, dê a sua melhor palavra, as palavras de amor, de adoração, a sua expectativa, a sua atenção para aquilo que vai acontecer nessa manhã. Com certeza, Deus irá nos surpreender em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queria saber quem fez aniversário durante essa semana, ou está fazendo hoje, aniversário de nascimento, novo nascimento, de casamento. Se você comemorou o aniversário de alguma coisa, a gente só quer uma desculpa para estar orando por você. Ninguém nasceu, ninguém casou, glória a Deus, Deus é bom. Uma boa data aí para você se organizar para fazer alguma coisa, viu? Verbo News está no ponto? Vamos de Verbo News, fique ligado na nossa programação. 16 de novembro, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada dessa semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com uma palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. No sábado é o dia de separar os homens dos meninos do Homens na Caverna, às 19h30. Um culto exclusivo para os homens. Queremos a caverna cheia, com homens de verdade. Então vem e traz um amigo com você. Simultaneamente, para as mulheres haverá Virtuosas,
o culto das mulheres mais prósperas e cheias do Espírito desta cidade. Um momento para você ser fortalecida no Senhor e instruída pela palavra. É nesse sábado, às 19h30. Todos os anos, o Centro de Treinamento Bíblico Rema prepara homens e mulheres para a propagação eficiente do Evangelho. Agora chegou a vez de celebrarmos a conclusão desse treinamento em uma grande festa. No dia 29 de novembro, realizaremos a formatura do Rema e contaremos com a presença do reverendo Tiago Freitas, como paraninfo da turma. A formatura acontecerá no Centro de Eventos Sucesso, será aberta ao público e você é nosso convidado especial para participar desse grande dia. Você está pronto para transformar a sua vida financeira ainda em 2025? Então, essa é a sua oportunidade de começar 2026 de uma forma diferente. Nos dias 15 e 16 de dezembro, às 19h30, acontecerá a mentoria Acessando Riquezas com o pastor Fábio Henrique Ribeiro. Será uma verdadeira imersão para renovar a sua mente, descobrir chaves bíblicas para acessar riquezas e alinhar suas finanças ao propósito divino. Aprenda a investir com segurança na bolsa de valores, em renda fixa e a fazer o dinheiro trabalhar para você. Receba técnicas práticas de empreendedorismo, estratégias para transformar seu futuro e alcançar os resultados que você deseja. Com a abordagem prática e fundamentada, você vai desbloquear novos níveis de conhecimento e visão sobre sua vida financeira. Ao final do culto, garanta sua vaga na mentoria no balcão de informações. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então contribua através do Pix teresinaaeroporto@verbodavida.com. Visite o nosso estande e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Tá sabendo da novidade? Chegaram novos títulos no Verbo Shop e hoje queremos te indicar o livro Não Tendes Muitos Pais, do autor Mark Henry. O fundamento da herança espiritual no reino de Deus é o relacionamento de pai e filho. Os que estão no ministério hoje devem desenvolver o coração de um pai e edificar uma geração de filhos e filhas em uma unção de porção dobrada. Neste livro você aprenderá sobre a importância da paternidade e maternidade espirituais no contexto da vida cristã e na formação de líderes. Então não perca mais tempo, passe hoje mesmo no Verbo Shop e confira todas as novidades. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Pra gente, né? Eu queria reforçar aqui no dia 29 de novembro, passando esse sábado, no outro sábado, nós teremos a nossa formatura Rema. Então, é uma oportunidade que você tem de estar conhecendo essa escola tão maravilhosa, participando desse momento de celebração com aqueles alunos, né? Foram 2 anos que eles passaram escutando a palavra, né, sendo ministrados, e chegou a vez deles, né, de celebrar esse momento nessa formatura. Então, dia 29/11, ali no Centro de Eventos Sucesso, nós teremos a formatura Rema às 20 horas. Então, você é nosso convidado, né, você pode ir lá, chamar pessoas, convidar pessoas para estarem lá, fazer essa grande festa maravilhosa e honrar a vida dos irmãos, em nome de Jesus. E lembrando também que as matrículas do Rema estão abertas, então com 20% de desconto, então é uma oportunidade que você tem também de estar fazendo Rema. Você que ainda não fez ou conhece alguém que não sabe, já dá essa notícia, já espalha essa notícia. O Rema já está com suas matrículas abertas e quem sabe, né, você não pode ser o próximo graduado que estará na formatura do próximo ano. Então, essa é a sua oportunidade, esse é o seu ano de ter a sua vida completamente transformada, né, e recebendo uma palavra poderosa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu queria saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Se você está aqui no Verbo Teresina, é a sua primeira vez, queria conhecer você. Todo mundo de casa hoje. Glória a Deus. Então, vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 17. Vamos adorar, honrar ao Senhor.
lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 17. A palavra nos diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que a quem não podem existir variação ou sombra de mudança. Queridos, aqui nesse versículo a Bíblia diz que tudo que é bom, toda boa dádiva, tudo aquilo que chega em nossas mãos provém de Deus. Então, Deus, ele tem um cuidado especial sobre nossas vidas. Deus já proporcionou tudo aquilo que nós precisamos para ser um sucesso na vida. A Bíblia diz lá em 1 Pedro que tudo que diz respeito à vida e à piedade o Senhor já nos deu. Então Deus, ele tem nos agraciado, Deus já tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Deus tem provido tudo aquilo que nós precisamos para ser um sucesso. E aqui ele está dizendo que tudo que é bom vem de Deus. E quantas coisas nós podemos agradecer ao Senhor de bom que chegou em nossas vidas, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso ministério. Tudo de bom que chegou foi de Deus, provém de Deus. Deus que fez chegar essas bênçãos em nossas mãos. E quando nós estamos aqui para dizimar e ofertar, nós estamos apenas reconhecendo que essa boa mão do Senhor está sobre nossas vidas. E nós somos tão gratos que nós queremos honrá-lo com os nossos bens, com aquilo que Ele já fez chegar em nossas mãos. Então esse momento é uma forma de a gente honrar, uma forma de a gente reconhecer, uma forma de a gente demonstrar a nossa gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito chegar em nossas mãos. Eu tenho certeza que você tem motivos de sobra para agradecer a Deus aquilo que Ele já fez chegar em sua mão. Deus, Ele tem sido bondoso, Deus tem sido fiel, Deus tem sido um Pai amoroso, Deus tem sido um Pai supridor, Deus tem sido tudo aquilo que nós precisamos para andar e ter uma boa vida aqui nesta terra. Então esse é o momento de a gente reconhecê-lo aqui, este é o momento de a gente honrá-lo por tudo aquilo que Ele fez, amém? Então com esse entendimento eu convido você a separar o seu dízimo, a sua oferta. Você vai fazer isso através em espécie, nós temos nossos envelopes aí na sua cadeira, ou você pode estar fazendo através do Pix, que é a nossa chave, que é o nosso CNPJ, que está aqui aparecendo no telão, ou lá atrás com as nossas tesoureiras. Então você pode também estar fazendo através dos cartões. Você que nos acompanha de casa, você tem aí o QR Code, tem o Pix aparecendo na sua tela, você também pode honrar ao Senhor, pode demonstrar a sua gratidão através do Pix ou através do QR Code. Amém? Vocês se alegram com isso? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças por essa oportunidade que temos, Pai, de demonstrar a nossa gratidão, a nossa honra por tudo aquilo que o Senhor tem feito chegar em nossas mãos. Nós reconhecemos, Pai, que sem a Tua boa mão, sem o Teu cuidado, nada nós poderíamos adquirir, nada nós poderíamos ter de bom aqui neste lugar, nesta terra, Pai. Muito obrigado, porque o Teu cuidado, a Tua fidelidade, a Tua boa mão está sobre nossas vidas. Nós temos provado e visto o Senhor operar em nossos meios, fazendo grandes coisas em nossas vidas, Pai. Nós reconhecemos o Teu amor, reconhecemos o Teu cuidado, a Tua fidelidade, a Tua bondade sobre nossas vidas. E nós queremos, Pai, devolver nossos dízimos e ofertar ao Senhor. E declaramos, Pai, esses dízimos, essas ofertas, multiplicando em sua totalidade, conforme a palavra diz, e cremos, aumentando, frutificando e prosperando cada vez mais, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Vem com alegria. Regando minha semente, é o sobrenatural de Deus, chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus, chegando de repente. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou
estou aqui. Tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, sempre estarás. Glória a Deus, aleluia. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Nós queremos te reverenciar, Pai, nesse lugar. Nós queremos nos entregar a você em verdadeira adoração, Pai, com as nossas mãos levantadas, com o nosso coração rendido aqui nesse lugar, nessa manhã. Nós queremos render, Pai, a nossa semana que começa agora, que começa hoje a você. Nós queremos nos entregar aos seus planos, Pai, que não seja feita a nossa própria vontade, mas que seja feita a vontade do Senhor nas nossas vidas. O Senhor é tudo que nós precisamos, o Senhor é tudo que nós queremos. O Senhor é o nosso tesouro mais precioso. Não há, Pai, riquezas que possam ser maiores no nosso coração do que o Senhor, do que a sua presença que está em nós. Não há, Pai, ministério, chamado, serviço que possa ser maior do que a comunhão com você. Nós queremos nos render, Senhor, nessa manhã. Nós queremos te louvar, te engrandecer com as nossas vidas. Nós não queremos ser cristãos comuns, frios. Nós queremos estar afogueados, desejosos pela glória do Senhor, desejosos pelo fogo do seu Espírito, Pai. Desejosos por ver vidas sendo transformadas, desejosos por sermos ferramentas nas suas mãos. Não só meros espectadores, mas nós queremos ser agentes desse grande avivamento que o Senhor tem derramado na nossa terra. Usa-nos, Senhor, eis-nos aqui. O Senhor é bem-vindo aqui nesse lugar. Espírito Santo, você é livre. Nós te damos liberdade aqui. Você é livre, Espírito Santo. Você é livre nesse lugar. Eu declaro as águas da unção em movimento aqui nessa manhã. Águas da unção que transformam. Eu declaro o fogo do Espírito, que purifica, que tira tudo aquilo que deve ser tirado das nossas vidas. Eu declaro esse fogo do Espírito aqui, nesse lugar, nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, o Senhor é tudo para nós. Nós queremos ir além, nós queremos, Pai, andar a próxima milha. Nós queremos nos desgastar, entregar a nossa vida por inteiro a você, em oração. Nós queremos te entregar as nossas finanças, nós queremos te entregar a nossa força, Pai, o nosso corpo. Em nome de Jesus, recebe, Pai, a nossa entrega, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa vida, em nome de Jesus. Não queremos estar alheios, Pai, à sua vontade e às verdades da sua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque aqui está um povo avivado. Obrigado porque aqui está um povo apaixonado.
Aleluia, Senhor, obrigado. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. O Senhor é maravilhoso. Glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é tudo para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aqui estão seus filhos rendidos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode acender as luzes. Você pode sentar. Bom dia, graça e paz. Amém. Fala aí com esse irmão que está do seu lado. Se não tiver ninguém do seu lado, se levanta, sai do seu lugar. Cumprimenta alguém nessa hora, em nome de Jesus. Essa é a comunhão dos santos. Glória a Deus, o Senhor é bom.
Glória a Deus. Eita. Parece que estava entupido e agora o bicho veio com tudo aí. Glória a Deus, o Senhor é bom. Você está bem, irmão? Você está preparado para começar a sua semana da melhor forma que você poderia começar? Você está no melhor lugar que você poderia estar, amém? Isso não é um jargão para se começar bem uma pregação, não, amém, irmão? Isso é uma confissão de fé. Nós saímos da nossa casa nessa manhã e vimos aqui para adorar ao Senhor. É a melhor coisa que nós poderíamos fazer. A gente começa a nossa semana adorando, entregando louvor, adoração, cultuando ao Senhor. Não tem como tudo aquilo que você colocar as suas mãos não prosperar durante esses dias, porque Deus é bom, Ele tem cuidado de nós, amém? Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, e isso tem se manifestado e vai se manifestar ainda mais na sua vida, amém, queridos? Então fica pronto, fica com expectativas para aquilo que o Senhor vai tratar conosco nessa manhã. Eu quero que você abra mesmo o seu coração. Às vezes a gente tem assuntos que precisamos tratar aqui que vêm direto do céu. Eu gosto de pensar que, se fosse por mim, eu gostaria sempre de falar sobre fé, sobre avivamento, sobre prosperar em tudo que a gente faz, porque Deus fez assim na minha vida, tem feito até hoje, e eu gosto de compartilhar essas coisas. Esse é um tema que eu estou sempre estudando, né, sobre fé, sobre viver pela fé. Mas sabe, já tem uns dias, e eu quero que você atente para isso, uns dias que o Espírito Santo tem me compelido, né, a falar e a pensar, a meditar, a estudar sobre isso. Primeiro para a minha própria vida, amém, irmão? Eu não gosto de me preparar para trazer uma palavra para as pessoas, a não ser aquela que eu mesmo estou vivendo, praticando aquilo que Deus tem tratado comigo nos meus dias, amém? E já tem um tempo que Deus tem colocado esses assuntos, né, esse assunto no meu coração, para que eu possa ficar alerta comigo mesmo e que isso possa servir também de vacina para alguns, de remédio para outros. Amém, queridos? O tema dessa ministração é reavivamento, porque a gente fala sempre sobre avivamento, não é assim? E o avivamento, ele está falando sobre nós, além dessas quatro paredes, e entenda, a gente pode estar dentro dessas quatro paredes, mas o avivamento, mesmo acontecendo aqui dentro, ele vai transbordar além disso. Isso é avivamento, são conversões em massas, são curas, milagres extraordinários, coisas acontecendo, mortos sendo ressuscitados, membros crescendo onde não existiam. Isso é plenamente possível, irmãos, isso está acontecendo agora mesmo em algum lugar e pode acontecer aqui agora mesmo nessa manhã. Você está aqui, isso é avivamento e a gente está desejoso por isso. O avivamento já começou, a gente não pode apagar essa chama desse grande avivamento que Deus tem derramado aqui. E você sabe que isso não é responsabilidade dos ministros, isso não é responsabilidade do seu pastor, isso é minha responsabilidade, isso é sua responsabilidade, de em todo tempo você estar meditando e pensando, como eu posso ser um agente do avivamento? Você pode ser um agente de avivamento, irmãos, orando, você pode ser um agente de avivamento pregando a palavra. Quando foi a última vez que você pregou a palavra para alguém desconhecido? Quando foi a última vez que você sentiu um desejo no seu coração de sair lá fora anunciando a palavra? Porque isso tem que queimar, irmão, isso tem que arder no nosso coração. Quando foi a última vez, eu não estou falando sobre fazer, eu estou falando sobre desejar. Quando foi a última vez que desejamos ver Deus curando enfermos através da imposição das nossas mãos? Quando foi a última vez que nós oramos e dissemos ao Senhor, Pai, aqui estão as suas mãos para curar os enfermos. Eu vou contemplar os milagres de Deus acontecendo através das nossas vidas. Eu vou contemplar pessoas nascendo de novo através daquilo que eu falo, daquilo que eu prego. Eu não estou falando sobre pregar no púlpito. Amém, irmão? Esse alcançar o mundo lá fora, que é o desejo de Deus, isso fala sobre o grande avivamento. Mas para existir um grande avivamento, nós precisamos estar avivados. E muitas vezes, para estarmos avivados, é necessário que haja esse reavivamento. Esse reavivamento, ou um avivamento dentro da igreja, fala sobre a nossa própria vida, o cuidado com a nossa própria vida, para que a gente não esfrie espiritualmente. Amém? E como eu disse para você, já tem alguns dias, isso constantemente vem ao meu coração, mas tem vindo há alguns dias de uma forma mais intensa. Outro dia,
A gente teve agora recentemente o VIPS universitário, né? E eu estava com a minha esposa Carol assistindo alguns vídeos, né? Para a gente trazer e mostrar aqui para os jovens sobre avivamentos que estão acontecendo nas universidades. Irmão, a gente assistia aqueles vídeos e a gente chorava. Com dois sentimentos, né? O primeiro deles é, meu Deus do céu, que coisa grandiosa Deus tem feito. E o outro sentimento é, eu poderia fazer mais. Eu poderia dar mais. Sabe, irmãos, às vezes passa um pensamento na nossa mente, pode ser que passe na sua também, de que às vezes a gente acha que dá muito ao Senhor. A gente acha que, às vezes, vir para uma escala em 2 cultos é dar muito ao Senhor. Mas a gente não pode ter esse tipo de sentimento e esse tipo de pensamento. Porque a nossa vida tem que ser dele, irmão. A gente tem que estar pronto para abandonar tudo se for necessário. Abandonar tudo. E quando eu falo sobre isso, isso é avivamento, isso é reavivar aquilo que está dentro de nós. Sabe, eu percebo uma unção poderosa se movendo aqui nessa igreja, nesses dias, nessa manhã. A gente teve um tempo de louvor aqui maravilhoso e eu sei que você foi alcançado. Eu sei que você pôde perceber. Eu não estou falando sobre sentir a presença de Deus, porque não é algo, uma experiência sensitiva, apesar de muitas vezes ela se manifestar dessa forma. Amém? E a gente precisa, às vezes, irmãos, ter desejo por essas coisas. Eu gosto de falar isso e a gente sempre diz, né? Você não precisa sentir nada para se mover, para crer, para confessar a palavra. A gente não precisa sentir nada. Mas se a gente está com muito tempo, irmãos, que não sente nada, então tem algo errado com a gente. Se a gente está com muito tempo e que a gente olha para o relógio e conta o tempo para a hora que vai acabar o culto, tem algo errado com a gente, irmão. Se a gente prefere, às vezes, se esconder atrás do serviço para não ouvir a palavra, para não estar aqui no momento do louvor e da adoração, e eu estou dizendo isso para você porque às vezes a gente tem que servir, e o nosso serviço é lá no trânsito, por exemplo, e está tudo bem com isso, você está honrando a Deus, você está louvando a Deus, e sendo fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Mas eu estou falando quando você tem a oportunidade de estar aqui, mas você procura alguma coisa para fazer. Porque o estar parado, ouvindo a palavra, incomoda. Isso já aconteceu comigo, eu preciso fazer, eu estou dizendo para você que isso vem para mim, amém? Às vezes eu estou sentado aqui, irmão, e a minha mente quer vaguear. A palavra sendo ministrada, às vezes é uma palavra que você já está cansado de saber, já tem rema nos coros, escola de ministros, aí chega o ministro, vamos falar sobre fé. Você já sabe todos os versículos que vão ser abertos. Você já sabe tudo que vai ser falado. E aí é nessa hora que a mente quer ir para outro lugar, quer ir para segunda-feira, quer ir para terça-feira, quer ir para o boleto que tem para pagar na quarta-feira, quer ir o que é que tem que fazer no trabalho amanhã. Quando foi que a gente perdeu o desejo, irmão, pelas coisas sobrenaturais? Quando foi que a gente deixou que essa chama, eu estou falando sobre uma paixão que nos impulsiona, aquela do começo. Ou talvez você nasceu de novo e você nunca teve uma experiência com Deus. Está na hora de você começar a desejar ter essa experiência. Sabe, irmãos, quando problemas se apresentam na vida de um crente, eu vejo crentes fervorosos. Quando uma enfermidade se apresenta, eu vejo crente fervoroso. Quando às vezes a falta, a necessidade, às vezes é uma conta que o valor é desafiador, aí eu vejo crente, meu amigo. Começa a confessar a palavra, começa a ler livros, começa a orar. Mas aí aquele problema se resolve. E qual é a continuidade daquilo? Às vezes a gente precisa gerar esse temor no nosso coração, irmão. A gente precisa parar e ser sincero e perguntar, por que eu estou aqui? O que é que eu quero aqui nesse lugar? Porque se você está nesse estágio, querido, de não desejar mais essas coisas espirituais e ainda assim você se vê obrigado a estar na igreja, se agora mesmo você sondar seu coração e você pensar, rapaz, eu não queria estar aqui, mas você está, eu digo para você uma revelação maravilhosa para a sua vida, você é religioso.
Você não tem nada de diferente daquelas pessoas que adoram imagens. Porque você está querendo cumprir um ritual. Nós, quando fazemos isso, estamos querendo cumprir um ritual. E eu não vou ser politicamente polido e dizer que isso é para crentes em outras igrejas, não. É para a gente mesmo, irmão. Se a palavra está sendo pregada aqui, é para mim e é para você. Amém? Quando foi que a gente parou de desejar e ansiar essas coisas? Quando foi que a gente começou a adorar mais a bênção do que é o próprio Senhor? Deus é maravilhoso, irmãos. Ele quer te abençoar, você sabe disso. Ele já te abençoou. Ele quer que você prospere, Ele quer que você enriqueça. Ele quer que você ande em saúde divina. Ele já providenciou tudo para isso. Essa é a vontade de Deus para você, você queira ou não. O meu discurso, a minha pregação nessa manhã não é contra isso. O reavivamento é a gente localizar onde está o nosso coração. Porque se o meu coração estiver envolvido com as riquezas, então eu sou um religioso. A imagem que eu estou adorando é a riqueza, é o meu bem-estar. Eu sou o Deus da minha vida. Amém? Porque se a gente fizer um exercício pequeno e tudo que Deus manda a gente fazer e fala, parece que é bom para a gente, parece que vai proporcionar conforto para nós, então pode ser que o Deus que você esteja ouvindo seja você mesmo. Porque Deus é tudo aquilo que você adora. Amém? O Deus dos budistas é Buda, o Deus dos muçulmanos é Alá. Por aí vai. Então, se você está adorando o seu próprio bem-estar, então você também é uma espécie de Deus para você mesmo. Quando o bem-estar do seu filho é mais importante do que o avanço do reino de Deus, o seu filho é uma espécie de Deus para você. Tem gente que adora um carro. Quando conquistar o sonho de ter coisas, de ter a casa própria, aquelas coisas, a casa própria é um Deus para você, irmão. A gente tem que ser sincero. A gente tem que ter esse temor. E eu quero que tenha esse ambiente de temor mesmo. Porque é necessário, a gente está lidando com coisas santas. A gente está lidando com um Deus, irmãos, que é muito maior do que uma casa própria, do que um carro do ano, do que contas recheadas de dinheiro. Quando a gente só quer essas coisas e esquece do Senhor, irmão, é vazio. Quando a gente vem para a igreja para achar que a minha semana vai ser abençoada porque eu vim para a igreja, é vazio. Eu venho para a igreja porque eu quero entregar algo a Deus que já me entregou tudo. Amém? Eu não tinha nada escrito, não tenho nada escrito aqui para trazer para você. O Espírito Santo me deu alguns versículos e eu queria compartilhar com você esses versos. 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 6, abre aí a sua Bíblia. Segunda Timóteo, no capítulo 1, no verso 6, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Timóteo, irmãos, era um grande ministro do Senhor, um dos apóstolos auxiliares do ministério do próprio apóstolo Paulo. Recebeu imposição de mãos do próprio apóstolo Paulo. Mas em algum momento da vida desse cara, com um chamado extraordinário, pastoreando uma igreja extraordinária, porque Timóteo era o pastor da igreja em Éfeso, que era uma das maiores igrejas daquela época. Se tem relatos daquela igreja reunir pelo menos ali por volta de 3.000 pessoas, talvez não fossem um local como esse, mas naquela cidade existiam por volta desse número, ou além, muito mais disso, né? Eles tinham comumente a cultura de só contar homens. Então, esse jovem ministro,
Quando fala sobre Timóteo ser jovem, nessa época aqui em que essa carta é escrita, irmão, Timóteo tinha por volta de 35 a 40 anos. Era o que eles consideravam como alguém jovem, de 30 a 40 anos. Então ele não era um adolescente. E aí, de repente, esse pastor com um ministério extraordinário, talvez não tinha o glamour que os ministros buscam ter hoje, porque naquela época, irmão, ser ministro era sinônimo de ser crucificado, de ser decapitado, de ser morto, de ser perseguido. Mas ele começou bem a carreira dele, avivado, afogueado, a ponto de o apóstolo Paulo confiar a ele esse ministério apostólico, enviá-lo para pastorear essas igrejas durante um tempo. Era da equipe ministerial do apóstolo Paulo, mas em algum momento ele se perdeu. Ele foi esfriando. Porque se não fosse assim, Paulo não tinha olhado para ele dizendo: ei, cara, reaviva o dom de Deus que há em ti. Então Deus colocou um dom dentro de cada um de nós. E nós somos os guardiões desse dom. Você não pode olhar para quem está aqui em cima e pregando e pensar: rapaz, esse ministro aí, ele tem um dom de Deus. Você também tem, irmão. E se você não tem desejo por descobrir esse dom que há em você, então tem alguma coisa errada na sua vida. Porque Deus tem desejo que você descubra e entre nesse chamado. Agora, o que eu percebo é que às vezes as pessoas, elas nascem de novo e nunca tiveram experiências, como eu falei agora há pouco com o Senhor. Sabe, irmãos, quando eu, dando meu testemunho pessoal para você, quando eu nasci de novo, foi algo extraordinário, miraculoso. Eu estava à beira da morte e Deus me tirou daquele buraco. Então, frieza para mim, e eu digo, eu vou ser tentado, essas coisas vêm para mim, assim como vêm para você. Mas frieza para mim é sinônimo de morte. Frieza para mim é estar em um lugar onde eu posso morrer a qualquer momento. Então eu preciso estar avivado. Eu preciso estar afogueado, desejoso. E por isso eu faço esse exercício. Todos os dias. Sabe, irmão? Não tem ninguém aqui que está fazendo isso, amém? Eu não estou falando isso porque eu estou vendo alguém fazendo isso. Não, mas muitas vezes tem. E eu vou falar isso sempre que eu estiver aqui, porque isso me entristece. Às vezes a gente está pregando a palavra aqui e muitas vezes tem gente dormindo assistindo o culto. Eu te pergunto, essa cadeira é mais confortável que a sua cama? Porque se você tem um sono descontrolado, então fique em casa. Vai dormir em casa. Alguém precisa te dizer isso. Quando eu falo isso, eu me coloco, irmão, num lugar perigoso, porque um dia você pode me pegar dormindo. Mas eu acho que vai ser difícil. Amém? Se tem sono, irmão, fique em casa, lá na sua cama é melhor do que aqui. Com certeza é mais fofinho, é mais agradável. Aqui você dorme e fica agoniado, né? Porque, eita meu Deus, dormir aqui. Tem uns que só falta quebrar o pescoço, tem uns que ronca, baba. Está cansado, trabalha a semana inteira, está tudo bem, irmão. Mas dormir eu acho que não é adequado, não. Amém? Ah, o pregador está demorando muito hoje. Que sentimento é esse, querido? Às vezes isso vem para mim também. Às vezes eu estou sentado aí e a palavra se estende um pouco. Eu disse, meu Deus, já passou da hora de terminar o culto. Na mesma hora o Espírito Santo acende uma luz dentro de mim. Eu digo, misericórdia. Tem que ser assim, irmão. Porque se tem esse sentimento agora aí mesmo em você, tem algo errado. Está errado. É perigoso isso aí. Porque o esfriamento não é assim, a pessoa está aqui afogueada e, meu Deus do céu, avivamento, imposição de mãos, curas. Ah, eu acho que hoje eu vou esfriar. Aí pronto, esfria. Não é assim que funciona o esfriamento. O esfriamento, ele vai dar a luz a você ser tentado por outras práticas que vão te levar a pecar, e esse pecado vai te levar à morte. Isso é uma estrada, e ela é sutil. O esfriamento é quando você chega em casa e a TV parece mais atraente do que a palavra, parece mais atraente do que a oração.
Quando você acorda, parece que o Instagram e o WhatsApp é mais atraente do que a palavra. Quando foi a última vez que você meditou na palavra, irmão? E aí a gente falando sobre desejo, eu vou te perguntar, quando foi a última vez que você teve desejo de meditar na palavra? Porque eu não estou falando sobre uma utopia aqui, eu não estou falando sobre algo que não existe. Sabe, irmão, tem dias que o que eu quero é sentar na minha mesa, na minha cadeira, pegar a minha Bíblia e meditar naquilo, orar. Não porque eu estou com um problema, porque como eu disse, né, quando o crente tem um problema, aí é que ele fica afogueado, meu amigo, avivado, para resolver aquele negócio. Mas quando aquilo é resolvido, parece que tudo se apaga. Quando foi a última vez que a gente teve esse desejo pela palavra? Se não tem, irmão, está errado. Você precisa mudar. Eu estou aqui apontando o que está errado. Agora você quer a receita para fazer dar certo? Você precisa mudar. Precisa mudar os hábitos. Precisa mudar a forma de pensar pela palavra. Precisa mudar o desejo. Às vezes você não tem desejo pela palavra, mas você precisa começar a desejar ter o desejo. Aplicar a sua fé a isso. Isso vai vir, irmão. Desejar estar nos cultos. Desejar ouvir a palavra, desejar estar aqui no momento do louvor, se animar por isso. Eu vou para a igreja hoje, eu vou dar o meu melhor culto. Hoje, durante as músicas, eu vou levantar as minhas mãos, eu vou adorar a Deus, eu vou me despir de todos os meus problemas, todas as minhas preocupações, e eu vou me render ao Senhor. Desejar essas coisas espirituais. Porque se não for assim, o ministério ele fica pesado, o serviço ele fica cansativo, aí começa a esfriar. É deixar de orar um dia, é deixar de meditar na palavra um dia. Amém? É deixar de ter essas práticas que a gente chama de feijão com arroz um dia. É um processo de esfriamento. Netflix agora eu passo 1 hora, mas a palavra eu só consigo ler um versículo. Sabe, irmãos, às vezes a gente precisa jejuar certas coisas. A gente acha que jejum ficou ou ultrapassado só para os tempos de Jesus, ou é só com comida. O jejum da comida é algo sobrenatural e maravilhoso, isso vai te deixar sensível espiritualmente. Mas, às vezes, é necessário você jejuar outras coisas. Jejuar o Instagram, jejuar o Facebook, a Netflix, as séries, a rede social. Se isso está te causando um dano, se não está, irmão, está tudo bem, isso não é pecado não. Mas se está te causando um dano, está roubando o que é do Senhor, então você precisa jejuar isso. E você precisa ser radical nisso, irmão. Você precisa ser desequilibrado nisso. Eu vou desinstalar, não quero nem ver mais. Passa uma semana, faz um detox mental. Porque é toda hora querendo ver aquilo ali, a novidade, a nova informação, a nova notícia. Aí de vez em quando o Instagram manda lá uma foto que causa tentação em você. Aí vem pensamentos, aquele pensamento é alimentado e aquilo vira um ciclo diabólico e demoníaco. Aí tem horas que precisa isso aqui parar e eu vir para cá, eu vir para a palavra, eu desejar essas coisas. E eu sei, irmão, que eu falo isso aqui e nem todo mundo vai pegar isso, vai agarrar isso, não. Deus já falou isso comigo. Às vezes eu falo muito sobre essa coisa, né, do avivamento, de querer o Senhor. E eu às vezes fico frustrado porque eu não vejo as pessoas tendo o mesmo sentimento que muitas vezes eu tenho em mim. Mas Deus já falou sobre isso comigo. Nem todo mundo vai ter esse desejo. Cabe a cada um prestar contas do seu próprio CPF ao Senhor. Você precisa, primeiro de tudo, querer estar. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 19, só acompanha aqui, eu vou ler esses textos. Diz assim: não apaguem o espírito. É um texto bem curtinho. Esse texto bem curtinho
desde o dia da VIPS Conference, que ele bate na minha mente e no meu coração, todos os dias. Parece que eu acordo e está lá. De fato foi assim, vários dias eu acordei e a primeira coisa que vinha na minha mente era isso: não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Se a Bíblia diz, se o apóstolo Paulo disse, não apaguem o Espírito, é porque é possível de o Espírito ser apagado. Eu não estou falando sobre o poder de Deus, não estou falando de você diminuir o Espírito Santo, porque isso sim é impossível. Mas apagar o Espírito, irmão, é quando você tem esse fervor dentro de você e você vai suprimindo ele até a ponto de esse fogo não existir mais, só existir fumaça. Então, se ele disse, não apaguem o Espírito, é possível que alguém esteja apagando esse Espírito. E a instrução do apóstolo para nós, irmãos, é não apagar o Espírito. Apagar o Espírito é exatamente ter essas práticas. É não querer orar, é não meditar na palavra, ou é estar aqui e estar de qualquer jeito. Você tem a oportunidade de se exercitar agora mesmo, querido. Agora mesmo você está sentado aí e talvez tenham pessoas que a carne está gritando. Eu quero ir para casa, eu quero pensar em outra coisa, eu quero resolver o meu problema. Alguns vão ser tentados a ficar mexendo no celular, resolvendo outras coisas que não tem nada a ver com o que está sendo feito aqui. E eu digo para você, é assim comigo também. E aí é nessa hora que a gente faz o exercício. É nessa hora. Sabe, irmãos, tem horas que a gente precisa dar um basta, a gente precisa parar com essas vozes na nossa mente e nos entregar ao Senhor. Porque Ele é o centro da nossa vida. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aqui não tem a ver com a sua prosperidade financeira, não. Aqui não tem a ver com o seu bem-estar, não tem a ver, irmãos, tem que ter a ver com Ele. E aí, tendo a ver com Ele, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Amém? E aí talvez tenham pessoas que digam, mas eu sou espiritual, eu sou afogueado. E parece uma estátua de sal. Na hora do louvor fica parado com as mãos cruzadas. E ficar parado com as mãos cruzadas não quer dizer que você não está recebendo, não. Porque também tem extremistas que acham que a pessoa só recebe se pular, se correr. Tem gente que recebe mais calado, irmão, do que correndo e pulando. Às vezes o que correu e pulou, todo mundo, eita, o irmão recebeu, irmão, o que foi que falaram para tu? Rapaz, não sei não, que eu corri na hora. Mas a pessoa ficou calada, prestou atenção, deixou que aquilo descesse para o coração, a ponto de produzir mudanças na vida, recebeu. Agora eu estou falando sobre também você demonstrar que está envolvido com o poder de Deus. Amém? O apóstolo Guto, ele tem uma frase que é maravilhosa. Ele diz, se você aparente ser. Se você é espiritual, irmãos, aparente ser. Levante suas mãos na hora do louvor. Talvez você tenha uma timidez extrema e está na hora de você quebrar isso. Está na hora de você começar a levantar as mãos, dar um glória a Deus, um aleluia. Às vezes isso é destravando coisas na sua própria vida. Tem gente que tem uma facilidade para fazer isso. E eu digo para você, essas pessoas elas recebem numa medida, porque o receber é quando você rompe seus limites. Às vezes tem gente que tem tanta facilidade para fazer isso, que talvez romper o limite dele, ele precisa vir aqui e virar um mortal para trás. Sabe o que é um mortal, né? Uma cambalhota. Aí para ele é o limite, mas tem gente que levantar as mãos já é um rompimento. Ela já rompeu algo, já está recebendo algo ali. Às vezes você está lá e você quer fazer aquelas coisas, mas fica impedido por causa da timidez. O que é que as pessoas vão pensar? Não interessa, irmão. Eu não vou orar por aquele enfermo, porque se ele não for curado, não interessa. Isso aí é entre Deus e a pessoa, e a fé da pessoa. A nossa parte é fazer o que Deus manda. Amém? Isso tem a ver com reavivar o dom que há em nós. Isso tem a ver com um avivamento. Isso tem a ver com um avivamento pessoal. Desejar essas coisas espirituais. Que coisa maravilhosa, né? A gente ouvir isso num domingo de manhã.
Isso pode salvar a sua vida, querido. Isso já fazer esse exercício comigo mesmo já salvou a minha vida várias vezes. De esfriar, de não considerar a presença de Deus que está em mim. E eu acredito que Deus usa pessoas como tem me usado, como tem usado pastores, como tem usado profetas, ministros. E as pessoas acham assim, ele foi licenciado e agora ele é ministro, aí agora sim ele vai fazer as coisas. Não é assim, irmão, que funciona. Primeiro você faz, primeiro você é avivado, afogueado e depois as coisas acontecem. Uma vez eu vi uma pessoa falar algo que eu posso chamar de algo que foi extremamente tolo. A gente estava falando sobre a frequência em cultos, né? Lá fora, aqui na nossa igreja mesmo, estava eu, o pastor Fábio e algumas outras pessoas, e essa pessoa estava lá. E aí a gente começando a ter mais cultos no domingo, na época eu acho que iam ter 2, né? Só tinha um e ia começar o segundo, hoje nós temos 3. E vai aumentar porque o reino de Deus está em crescimento, amém? E aí eu te pergunto, você que serve nessa igreja, e se aumentar? Você está preparado? Porque se há uma preocupação dentro de nós, meu Deus, como é que vai ser? Eu não vou mais ter vida social. Irmão, a minha vida não interessa. Eu não estou preocupado com a minha própria vida. Ou não devo estar. E aí essa pessoa lá fora, o pastor dizendo, rapaz, pois eu venho para todos os cultos. Já tem muito tempo que eu estou aqui em todos os cultos, sirvo, prego, faço tudo. Teve um tempo na nossa igreja que a gente não tinha uma equipe de música como a gente tem hoje. E aí muitas vezes a gente tinha que cantar, tocar. Não estou dizendo que eu cantava não, amém, querido? Mas às vezes a gente tinha que tocar, eu estava ali tocando, o pastor Fábio tocando, ele saía do teclado, ele vinha dirigir o culto, ele terminava de dirigir o culto, ele, pronto, pessoal, agora nós vamos pregar a palavra. Porque não tinham pessoas. E ele se desgastava naquilo, e se desgasta até hoje nisso. E aí essa pessoa ouviu esse discurso e disse, mas também o senhor é pastor? É o contrário, irmão. Ele é pastor porque Deus achou um homem com o coração fiel ao Senhor. Ele está onde está e ministros estão onde estão, não é pela habilidade natural que tem, não é pela capacidade, porque ministros do Senhor não são escolhidos assim. Tem pessoas muito mais inteligentes, muito mais sábias, muito mais polidas, né, na sua oratória, muito mais com graduações acadêmicas, doutorado, mestrado, mas Deus não está nem aí para nada disso. Deus pega um camarada que não sabe nem ler, como era Smith Wigglesworth, e transforma ele num grande avivalista. É lógico que depois ele aprendeu. Você está entendendo como é que as coisas com Deus funcionam? É um coração disponível. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, diz assim, conheço as tuas obras, tanto o teu labor fala sobre trabalho, amém, irmão? Só acompanha comigo aqui, vai aparecer na tela aqui, Apocalipse capítulo 2, verso 2, se não, você acompanha comigo aqui. Conheço as tuas obras. Isso aqui é o anjo do Senhor, né, o próprio Senhor falando para o pastor dessa igreja aqui. Ele diz, conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho ou o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. E aí no 4 ele diz, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Isso aqui é Deus falando para um pastor, para um ministro. Ele está dizendo, olha, você está fazendo muitas coisas. Isso cabe para mim e para você também. Você pode estar servindo em 2, 3 departamentos, você pode estar dando a sua vida, você pode estar fazendo muitas coisas e Deus aprova o que você está fazendo.
Mas muitas vezes ele pode reprovar quem você está sendo. Porque o reino de Deus não tem a ver com fazer. O fazer, irmãos, é substituível. A gente não pode achar assim, rapaz, o pastor está pegando no meu pé, pois eu vou sair porque eu quero que ele sinta a minha falta. Eu te garanto, irmão, que no mesmo dia Deus levanta um talvez melhor do que você. Na igreja não tem, ele manda trazer de outro estado e o cara vem congregar aqui, já tem todas as habilidades, mas o reino de Deus não fica desfalcado. Então, se tem um pensamento assim no seu coração, é algo diabólico, amém? Deus não está interessado no só o que você pode fazer, Ele está interessado, Ele aprova, Ele está dizendo aqui, olha, eu conheço as tuas obras, isso aí é algo maravilhoso, o teu trabalho, você tem sido exaustivo no ministério, mas eu tenho contra ti uma coisa, e por causa dessa coisa, se você não se arrepender, eu posso te tirar. Isso é Deus falando. Por causa dessa coisa, você pode ser tirado. Que coisa é essa? Abandonaste o teu primeiro amor. Primeiro amor, irmãos, apesar da nomenclatura ser primeiro, não tem que ficar só para os primeiros dias de convertido, não. E se você nunca viveu esse tempo de estar apaixonado e ter o primeiro amor pelo Senhor, começa a querer essas coisas, Deus vai derramar isso sobre a sua vida, você vai viver esse nível de comunhão tão intenso com o Senhor. Ele diz, tenho porém contra ti uma coisa. Abandonaste o teu primeiro amor. Aí ele diz, a receita para você mudar isso é lembrar. O Luciano Subirá, no livro dele, Até que Nada Mais Importe, eu recomendo para você, irmãos, é um livro maravilhoso. Fala exatamente sobre essas coisas, que nos tiram do centro do Evangelho e colocam o Senhor lá. Ele diz, citando esse texto, ele diz que parece que quando Deus está falando, lembra-se, é como se Deus estivesse fazendo um apelo para o cara ter saudade. Saudade do quarto de oração. Saudade, irmão, do chegar em casa, se ajoelhar ali no seu quarto, pegar a sua Bíblia, ler, meditar, chorar ali, botar um louvor e adorar. Não é aquela oração, Pai, me abençoa, abençoa a minha vida, me dá o meu carro, a minha casa, eu creio, eu digo, carro venha, casa venha, e a minha oração acaba por aí. Não, irmão, ele não está falando sobre isso. Ele está falando sobre aquela oração em que você entra lá naquele lugar e você ergue as suas mãos e diz, Pai, você é mais importante para mim do que todas as coisas. Ainda que eu não tivesse nada, o Senhor para mim é tudo. O Salmo 23 fala exatamente sobre isso, quando diz, o Senhor é meu pastor e eu não terei falta de nada. Isso fala, irmão, sobre ainda que tenha falta, eu não vou senti-la, porque Deus é comigo. Deus quer você próspero, rico, abençoado, saudável, curado. Mas Ele não quer que o seu coração esteja nessas coisas. Você precisa ser radical mesmo. Dar passos de fé, ser ousado para avançar. Mas o coração precisa estar nele. Ele diz, lembra-te, saudade, irmão. É agora mesmo despertar um sentimento em você de querer estar em casa. Rapaz, agora eu queria estar em casa para eu poder trancar a minha porta. E a gente gosta de dizer, né, aquele dito daquele ministro, acredito que era o irmão Smith. Ele dizia, rapaz, eu não oro muito tempo, mas eu também não passo muito tempo sem orar. E é maravilhoso isso, nós podemos orar todo o tempo. A Bíblia diz orar sem cessar. A gente está falando sobre um reavivamento, amém? E reavivar tem tudo a ver com esse relacionamento, esse desejo. Mas Jesus disse que a oração, em algum momento você deveria entrar no seu quarto e ali você trancar a porta. Isso fala sobre um lugar de intimidade. Eu acredito que seja sobre esse lugar que esse texto fala, se lembra. É esse desejo, eu queria estar em casa agora mesmo, para eu poder trancar a porta do meu quarto, botar um louvor, e eu me ajoelhar ali. Às vezes eu não preciso falar nada, irmão.
Muitas vezes eu fui para um lugar de oração e eu me deitava ali no chão e eu ficava lá sem falar nada. O irmão Reagan fala sobre cultos que existiam lá na igreja Rema, onde eles ficavam 3 horas no culto sem falar uma palavra. Só com o mover do Espírito tomando conta daquele lugar. E ele disse que era algo tão forte que nem as crianças de colo choravam. 3 horas. Uma igreja que tem a capacidade para milhares de pessoas. Então existiam milhares de pessoas ali e nenhuma dava um pio. Então, essa intimidade nem sempre é com a sua capacidade de falar. Às vezes a gente não sabe nem o que falar. Eu chego no meu lugar de oração e digo, pai, hoje eu não sei o que dizer. Vou calar minha boca e te ouvir. E aí eu boto ali uma música, fico lá. Ele diz, lembra-te. Agora, para se lembrar, irmãos, você tem que ter passado nesse lugar. E tem pessoas que precisam passar primeiro nesse lugar. Porque nunca passaram. Nunca tiveram uma experiência com o Senhor. Amém? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática. Não é volta ao pensamento, não é volta só ao remorso. Porque talvez tenham pessoas aqui agora que estão com remorso, né? O remorso é aquela tristeza que não vai produzir nada. Ah, eu poderia ter feito mais. Sim, mas vai fazer o quê? Se não fizer nada, é só remorso. Mas se essa tristeza, essa saudade, faz com que eu chegue em casa agora mesmo, me tranque no meu quarto e vá querer o Senhor, ele diz, volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti e moverei do teu lugar o candeeiro, que é o seu ministério, né? Esse candeeiro fala sobre o pastoreio. Amém? E é por estar frios, irmãos, a gente está encerrando. É por estar frios que crentes têm caído no pecado. O pecado, ele é o resultado final da frieza espiritual. Talvez Deus traga intervenções para que não chegue a esse ponto. Mas o pecado, ele é a linha de chegada da frieza espiritual. Ninguém decide assim, hoje está tudo bem comigo, eu estou bem com o Senhor. Eita, pequei. Não é assim que funciona, é uma caminhada. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que quando você se inclina para as coisas da carne e você pratica as coisas que são carnais, você está caminhando para a morte. Ele não diz morre de vez, ele diz caminhando para a morte. Isso fala sobre um temor que tem que ser gerado no nosso coração, irmãos. Sobre uma prática de santificação para agradar a Deus. Para ter essa relação com Ele sem ser quebrada. Valorizar, ter temor, ter desejo pelo que é do Senhor. Amém? Eu lembro muito claramente do texto lá de Gênesis que fala sobre Esaú e Jacó. Esaú era quem tinha o direito à bênção, à primogenitura. Aquela bênção não era só coisas materiais, falava sobre algo ministerial, falava sobre uma espécie de sacerdócio. Quem iria substituir Isaac era Esaú. Mas aí a Bíblia fala que Esaú vai caçar, e aí ele volta esbaforido, cansado, com as suas emoções afloradas, afogueadas, e um desejo por algo que é natural. E aí parece que Jacó é o vilão, porque Jacó, de certa forma, engana Esaú. Mas o que esse texto traz de lição para nós, irmãos, é o que a gente deseja. Porque por mais que Jacó estivesse errado, ele desejava esse relacionamento com o Senhor. E aí a Bíblia diz que Jacó tinha cozinhado ali um cozido vermelho ou lentilhas, né? E aí Esaú chega fazendo aquele drama e diz, me dá um pouco desse cozido vermelho, porque eu estou a ponto de morrer. Quantas vezes, irmãos, nós não estamos como Esaú? O serviço é puxado, às vezes o trabalho, a vida, as coisas. E a gente chega cansado e tudo que a gente quer é um prato de comida, é uma rede para a gente se deitar. E a gente não quer a oração, a gente não quer a palavra. É Esaú. Trocou o direito de primogenitura por coisas passageiras. Ele comeu aquilo, ele matou aquela fome temporária, depois ele voltou a sentir fome. Mas o que Jacó conquistou ali, irmãos, perpetuou por toda a eternidade.
Jesus era para ter nascido da linhagem de Esaú, mas não nasceu. Nasceu da linhagem de Jacó. Porque Esaú trocou o direito que ele tinha pelas coisas eternas por algo que era passageiro e temporário. Que nós possamos, irmãos, pegar isso para que nós não vivamos trocando coisas eternas por coisas temporárias. Se você deseja mais as riquezas que Deus já te deu do que o próprio Senhor, você está trocando coisas passageiras por coisas eternas. Ou trocando coisas eternas por coisas passageiras. Amém? Jesus disse em Marcos, no capítulo 8, que se alguém quiser acompanhar a Ele mesmo, deveria negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e o seguir. Isso aqui é um evangelho triunfalista. Para esses homens deixarem tudo que tinham e seguir Jesus, para eles era o triunfo da vida. De olho em um tesouro eterno. Você está comigo? No mesmo texto ele diz que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, se você estiver buscando o seu bem-estar acima do reino de Deus, e eu disse no começo para você, eu não estou pregando contra o seu bem-estar, porque eu sou o primeiro a pregar que você vai prosperar, nós prosperamos mesmo, irmão, somos ricos, abençoados, amém? Eu estou falando sobre a localização do nosso coração, sobre um reavivar. Jesus disse, se você quiser ganhar a sua vida, ou seja, ter o bem-estar só para você, você vai perdê-la. Mas se você perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Isso fala sobre esse lugar onde o nosso coração deve estar, amém? Aleluia. Fazendo assim, irmãos, o pecado não vai ter vez e nem voz na nossa vida. Você está comigo? Isso é se inclinar para o que é espiritual. Como eu citei agora, Romanos no capítulo 8, fala sobre uma guerra entre carne e espírito, né? Ele diz, aqueles que se inclinam para a carne, eles vão cogitar das coisas da carne. Amém? As práticas pecaminosas, elas não começam diretamente. Se inclinar para as coisas da carne é quando você deixa de orar para assistir TV, é quando você não quer mais orar, é quando você não quer mais congregar, é quando um jogo de futebol te tira de um culto. Você está comigo? É quando olhar o celular é mais interessante do que ouvir a palavra, é quando dormir num culto é mais interessante do que ficar com a atenção naquilo que está sendo dito. Isso é se inclinar para as coisas que são carnais. Mas ele diz, aquele que se inclina para o Espírito, cogita das coisas espirituais. Eu queria experimentar das coisas espirituais, eu queria ver Deus agindo na minha vida, eu queria ter experiências. Você está se inclinando para o que é espiritual? Porque se fizer, a Bíblia diz, vai cogitar do que é espiritual. E para encerrar, eu queria que você visse comigo Filipenses no capítulo 3, no verso 7. O pessoal do departamento de música pode subir. Você pode ficar de pé aí no seu lugar. Filipenses capítulo 3, no verso 7. Aqui é a fala de um homem, irmãos, que tinha um chamado extraordinário. Se você não sabe quem era o apóstolo Paulo, ele mesmo dá a carteirada, o currículo dele antes de ser crente. Para um judeu, o sacerdócio, né, o ser sacerdote era a autoridade suprema daquele lugar. E esse cara estava sendo treinado o rei, o professor dos professores, que era Gamaliel. Gamaliel não era um professor, um mestre comum, ele era o mestre que todo mundo desejava. Estou te dizendo isso para você entender o que esse cara está falando. Esse era o desejo que ele queria, que todos os jovens judeus queriam. Os judeus, eles passavam por uma etapa de treinamento onde eles tinham que fazer algumas atividades e quando chegava a certa idade, eles iam ser escolhidos pelos seus mestres. Não eram eles que escolhiam o mestre, era o mestre que escolhia o discípulo, de acordo com as suas habilidades. E a gente é levado a entender e a saber que todos eles queriam Gamaliel, porque ele era o cara.
Era o mestre dos mestres. Todos os jovens queriam Gamaliel. Mas alguns não podiam ter. Aqueles que não chegavam a se destacar, eles não eram escolhidos por mestre nenhum. E aí eles tinham que fazer o quê? Seguir a profissão do pai. Se eles não fossem, depois daquele bar mitzvah ali, né, onde eles se tornavam homens, se eles não fossem escolhidos por nenhum mestre da lei, eles iam seguir a profissão do pai. Isso faz você lembrar de 12 homens que seguiam as profissões dos seus pais. Tiago e João eram pescadores, assim como Zebedeu, seu pai. Eles passaram por isso, mas não foram escolhidos. E aí quem foi o mestre que os chamou? Jesus. Era o sonho da vida deles. É por isso que quando Jesus chama, a gente pensa que eles foram hipnotizados, né? Porque Jesus chega e diz, vem e me segue. Aí eles largam tudo que tem e seguem Jesus. Por que aquilo acontece, irmão? Porque era o desejo da vida deles. Era que algum mestre, que Jesus era mestre, chamasse eles para segui-lo. E Gamaliel era o tampa. Todo mundo queria Gamaliel. Mas Gamaliel chamou o apóstolo Paulo. Chamou Saulo, o jovem Saulo, para ser seu discípulo. É por isso que ele diz, eu fui criado aos pés de Gamaliel. Aquilo ali, irmão, não é só para ter o relato de Gamaliel, não. É porque era um troféu. Vocês tiveram mestres, mas eu tive o cara. Fariseu de fariseus. Treinado aos pés de Gamaliel. Paulo tinha o título de cidadão romano. Ele tinha posses financeiras. Ele tinha grana, ele vivia do ministério. Ele era ali sendo treinado para ser sacerdote. Ele era o cara, irmão, do judaísmo. Amém? Se você pensar que... E eu digo para você, às vezes a gente olha para eles e acha que é uma religião... Mas para eles, os sumos sacerdotes são os caras. É como se fosse o Donald Trump, o presidente da república. Para eles era o sumo sacerdote. E Paulo era esse cara. Era um sucesso em tudo que fazia. Aí esse cara conhece Cristo. Cristo enche a vida dele. E ele escreve esse texto. Depois de ter dado todo o currículo. Ele diz, mas o que para mim era lucro. Ele está falando sobre tudo isso que eu acabei de falar, amém? Sobre a posição ministerial, sobre o ser sumo sacerdote. É como se ele estivesse dizendo, olha, se ele estivesse nos dias de hoje, olha, para mim, eu fui levantado como apóstolo, eu sou o cara do ministério, eu sou o melhor pregador, eu sou não sei o quê, eu tenho tudo, eu sou rico, eu sou abençoado. Depois de falar disso, ele diz, o que para mim era lucro, ou seja, parecia para ele ser algo bom, lucro, ele diz, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. O que é que para você pode parecer importante? Sua família, seu casamento, suas finanças, seu emprego, seu ministério, seu chamado, seu serviço. O apóstolo Paulo diz, considerei tudo como perda. Considerei o que para mim era lucro como perda e considero tudo como perda, por causa de Cristo. Aí ele diz, por causa do conhecimento. Esse conhecimento, irmão, fala sobre um relacionamento. Fala sobre estar perto. Fala sobre ouvir a voz. Quando foi a última vez que você ouviu a voz do Senhor? Quando foi a última vez que você foi guiado? Não estou falando sobre saber ser guiado, porque se você fez o remo, você sabe como funciona. Eu estou falando sobre ser guiado, sobre ouvir a voz do Pai. Não estou falando sobre um conhecimento natural. Paulo diz, o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Depois ele continua dizendo que considerou tudo como esterco. Para ele era como algo que não tinha valor nenhum, importância nenhuma, esterco. Amém? Você pode fechar seus olhos. Eu quero te dar a oportunidade de fazer uma oração nessa manhã. Talvez você entendeu o que eu falei aqui. Eu queria que você se rendesse mesmo ao Senhor. Talvez tem dias, irmão, que você não faz isso.
Talvez tem tempos que você não tem essa intimidade. Mas Deus quer te alcançar nessa manhã. Deus quer te mostrar coisas novas nessa manhã. Deus quer te restaurar nessa manhã. Arrepende-te, pois, de onde caíste. Lembra-te. Lembra daquele primeiro amor. Lembra do seu quarto de oração. Lembra do desejo pelo Senhor. Lembra de tudo que Deus fez na sua vida. Lembra das vezes que você chegou em casa e ali você se ajoelhou. Você chorou, você orou. Você meditou na palavra. Você botou uma pregação para ouvir. Lembra daquele dia mau onde Deus te alcançou. E desperta essa saudade. E através disso Deus está te restaurando, te purificando nessa manhã. Faz isso agora, em nome de Jesus. Não dependa do que eu possa falar. Beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, 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 beleza de Deus. Cristo, fonte de prazer. Cristo, quero conhecer. Cristo, 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 beleza de Deus. Cristo, fonte de prazer. Cristo, quero conhecer. Cristo. Aleluia. Se tem alguém aqui nessa manhã, irmão, que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você quer tomar essa decisão, a melhor decisão que você poderia tomar, de fazer essa aliança com o Senhor nessa manhã. Se você quer nascer de novo e receber Jesus como Senhor da sua vida, faz um sinal com a sua mão. Quero orar por você. Tem alguém?
Ou talvez você já nasceu de novo, mas esfriou durante a sua caminhada. E hoje você quer reavivar o dom que há em você. Talvez você acha que está desviado. E hoje você quer se reconciliar. Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Faz um sinal com a sua mão. Se você está aqui e quer receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas, esse revestimento de poder que pode vir sobre a sua vida, faz um sinal com a sua mão. Nós queremos orar e te conduzir a isso. Ou talvez você chegou com algum sintoma de enfermidade. Você quer receber imposição de mãos para sair daqui curado. Tem alguém que quer receber imposição de mãos? Todos salvos? Glória a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito, por Tua palavra. Obrigado pela comunhão dos santos com o Senhor. Nós queremos ser achados, Pai, como uma geração apaixonada, avivada e afogueada. Eis-nos aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar um pouco. Aleluia, glória a Deus, que palavra maravilhosa, amém? Querido, nós estamos caminhando para o encerramento do nosso culto, mas antes nós temos um momento agora, um momento que nós vamos falar um pouco sobre o Projeto Farol. Com certeza você já conhece, você já sabe, mas eu queria chamar um vídeo aqui agora para que você possa, para quem ainda não viu, conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto.
Aleluia, glória a Deus. Então, o Projeto Farol foi algo que nasceu no coração de Deus, né? Deus tem um projeto, tem um propósito para esta cidade, para alcançar mais pessoas. E Ele colocou esse Projeto Farol no coração do nosso pastor, essa visão de termos a nossa sede própria, para que nós possamos realmente acolher essas pessoas aqui do Piauí, de Teresina, desse estado maravilhoso que Deus confiou em nossas mãos. Então, nós temos o Projeto Farol, como você já sabe, nós temos formas de, através do tijolinho, de adquirir recursos. Você pode ir lá, comprar um tijolinho, colocar ali no mural, pode adquirir as camisetas e também pode estar ofertando nesse projeto para que a gente possa acelerar, né, cumprir essa visão, aceleramento dessa visão aqui nesse estado. A gente não tem costume de realizar uma segunda oferta, mas uma vez por mês a gente faz esse momento que é o valor destinado especificamente para o Projeto Farol. Nós temos feito naturalmente uma reserva. Inclusive, você pode até ver que a conta do Projeto Farol é a conta do Banco do Brasil, não é a conta do Santander, que é a conta normal da igreja. Então, nós temos essa conta específica do Projeto Farol, todo o valor arrecadado é colocado nessa conta. Nós temos um fundo onde nós estamos juntando, né, estamos ali fazendo ele crescer para que a gente possa adquirir, né, o cumprimento dessa visão. Então, nós temos esse dia, nessa manhã, nós temos essa oportunidade de estarmos semeando nesse projeto, fazendo com que ele venha crescer e avançar cada vez mais. Lembrando que não é um prédio, mas é uma visão que Deus deu para esta cidade, é uma forma de a gente alcançar e ganhar esse povo. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios que Deus ele nos faz enriquecer em tudo, para que com toda generosidade a gente possa realmente expressar essa generosidade e que as coisas que nós fizermos com isso serão tributadas graças a Deus. Então, pessoas irão agradecer através da nossa generosidade. Então, quando nós plantamos aqui, nós vamos estar plantando no Projeto Farol, essa visão vai acontecer, esse prédio vai sair, essa visão vai alcançar mais pessoas, e quando pessoas chegarem ali para receber uma palavra que nós temos recebido, que tem transformado a nossa vida, elas vão poder olhar e dizer assim: graças a Deus que tem essa igreja, graças a Deus que tem esse local onde eu possa vir receber a palavra de Deus. Então, tudo que nós estamos plantando nesse projeto, nós iremos colher, redundará em graças a Deus, porque Deus é bom e isso é que Ele espera de nós. Então, nós, como sendo dispenseiros fiéis do Senhor, melhora só um pouquinho o áudio aqui, por gentileza, que eu não estou conseguindo entender. Então, essa é uma oportunidade que nós temos de realmente estar plantando, pegando junto com esse projeto, fazendo ele acontecer. Deus conta comigo, Deus conta com você, para que a gente possa fazer esse projeto, essa visão se manifestar aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Então, você pode fazer através de espécie, com os envelopes que estão aí à frente, ou através da conta do Banco do Brasil com esse Pix, tá? Lembrando que é a conta do Banco do Brasil, não é a conta da igreja, é a conta do Banco do Brasil, que é essa que está aparecendo aqui no telão. Amém? Então vamos orar. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que temos, obrigado por esse projeto, por essa visão que o Senhor nos deu. Nós cremos, Pai, que esse projeto, essa casa, essa igreja irá alcançar mais pessoas serão alcançadas por essa palavra, terão as vidas transformadas, famílias, Pai, serão transformadas, pessoas serão libertas, pessoas serão curadas, pessoas conhecerão o Senhor através desse projeto, Pai, desse prédio. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nós temos visto a Tua mão, nós temos visto o Teu cuidado, Pai, nós temos visto a Tua provisão e cremos que logo, logo, Pai, nós já estaremos pisando nossos pés ali naquele lugar. Nós sabemos que já está feito aí no céu, já está concretizado, e nós estamos trazendo a existência para isso que manifeste aqui na terra, Pai, em nome de Jesus. E com certeza, Pai, muitas pessoas serão alcançadas devido a esse projeto, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, declara essas ofertas, multiplicando, transbordando, redundando em mais prosperidade, em mais graça, em mais valores, Pai, para essas pessoas, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade que temos de plantar no Teu reino e ajudar Ele a crescer, frutificar e crescer neste estado, nesta cidade, em nome de Jesus. Muito obrigado. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vem com alegria. Eu vejo a chuva regando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Aleluia, glória a Deus. Então, estamos encerrando nosso culto.
E antes disso, eu queria indicar algumas literaturas que têm tudo a ver com o que o pastor Dantes ministrou, com os temas que foram abordados por ele. E um livro maravilhoso que nós temos aqui, Uma Vida em Chamas, de Rick Renner, um livro maravilhoso para que a gente possa realmente, né, entender os princípios, as práticas que nós devemos colocar e sermos incendiados por Deus. Então, esse livro é maravilhoso. Outro livro de Tony Cook, Qualificados, também será um livro que vai nos balizar para que nós possamos realmente crescer nesse reavivamento. E um livro de Kenneth Hagin, Crescendo Espiritualmente, um livro maravilhoso que vai nos instruir para que nós possamos ter uma vida de santidade, uma vida reta e realmente mantermos nosso coração alinhados com os planos e propósitos de Deus para as nossas vidas. Então, você pode passar aí no nosso Verbo Shop, adquirir essas literaturas, dentre outras, e ser abençoado em nome de Jesus. Amém? No mais, queria que vocês ficassem de pé, por gentileza. Lembrando que dia 29 nós temos a nossa formatura Rema, você está convidado, está convocado para estar lá, então convida pessoas, espalhe essa notícia, vamos fazer uma grande festa ali naquele dia, e as matrículas do Rema já estão abertas, então você pode passar ali também na secretaria, coletar mais informações e fazer a sua matrícula, já garantir a sua vaga para o próximo ano e ter a sua vida completamente transformada em nome de Jesus, amém? Então, no mais, estamos encerrando nosso culto. Vão na graça e na paz. Sejam abençoados na parte dessa palavra. Uma semana extraordinária, próspera, abençoada, cheia de favores e graças vindo da parte de Deus. E como diz nosso pastor, o seu telefone irá tocar com boas notícias. Então, gera expectativa. Fique ligado em nome de Jesus. Amém e amém.